mas eu queria voltar para a discussão sobre a praxeologia ser ou não pseudociência. Não, mas pode falar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, o nosso debate é sobre praxeologia ser pseudociência, tá? Então, assim, a gente precisa resolver esse ponto para que o debate possa acontecer. Se no final das contas vocês concordarem, em última instância, no que vocês estavam dizendo, pronto, a gente resolveu a questão, tá? E a gente até poderia continuar em live e discutir outros pontos sobre praxeologia, mas a discussão de hoje é sobre praxeologia e pseudociência. Então, assim, o Matheus Krepp, ele aparentemente está dizendo que ele concorda com o axioma da ação humana. E eu queria entender o seguinte: você está dizendo, Matheus, que o axioma da ação humana é pseudocientífico ou não? Ou somente a aplicação dele na economia, por exemplo, que é pseudocientífica? O ponto é o seguinte: a aplicação dele na economia é pseudocientífica. Esse é o ponto. A aplicação dele na economia é pseudocientífica. E quando eu falo praxeologia é pseudociência, não o sentido nomológico. Até porque sentidos nomológicos, né, eles fazem sentidos, como, por exemplo, a base nomológica do keynesianismo, da escola neoclássica, etc. Então, né, as políticas econômicas, que é gerado, que é a base do axioma homem-age, basicamente, ele é pseudociência e não vai explicar a realidade. Certo. Então agora... Pode só citar uma política econômica que foi baseada na praxeologia? Que eu falo isso várias vezes. E eu comentei que a praxeologia, nem Mises faz isso. Mises define muito bem o que praxeologia trata, né? Não. Então... Qual a ideia que vem da base da praxeologia? Não. Qual política... É que tu falou assim, porque as políticas econômicas... Porque, para ser sincero, eu sou austríaco há um tempo. Então eu ouço de um lado que ninguém nunca aplicou a escola austríaca. Eu ouço de outro lado que nós somos causadores de crise. E aqui tem um ponto de que ela foi base de políticas econômicas, né? Então, para mim, é um pouco confuso. Porque eu não vi um político que tivesse, por exemplo, um aparato macroeconômico e dizer o seguinte: nós vamos agora basear a nossa política econômica pela praxeologia. Assim, nós vamos fazer isso porque é individual, entendeu? Não, então, o ponto é o seguinte: as ideias do Mises, que, por exemplo, é a questão, né, do livre mercado, a questão da desestatização da moeda, a questão, né, dos ciclos econômicos, a questão monetária, de política monetária, etc., né, a política de desenvolvimento, né, a política sobre como o mercado vai alocar, como o mercado vai funcionar, ele não explica a realidade, porque o Mises, ele parte, né, baseado nesse axioma, que o governo ele não deve interferir, né, na verdade, de uma forma mínima e descentralizada no mercado, né, para não atrapalhar, né, e coordenar as ações humanas, e etc. Ele fala que isso vai atrapalhar a ação humana, sendo que é o contrário. Por isso que ela é pseudociência, na minha visão. Tá. Eu tô notando aqui que a gente está tendo uma discordância em relação ao que é praxeologia. Aparentemente, esse deveria ser o objeto da nossa discussão agora. Porque, sim, de um lado, você tem o Enrido, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, associando a praxeologia ao axioma da ação humana, e o Matheus Krepp está associando a praxeologia à aplicação do axioma da ação humana na economia. O arcabouço teórico da escola austríaca, basicamente. Ele está fazendo essa similaridade pela discussão que eu estou tendo aqui. Tá, então assim, o Matheus Krepp tinha mais 1 minuto de fala. Você quer terminar a sua fala ou já passa pro Enrido 5 minutos? Cara, Não, pode passar. Tá, então 5 minutos ainda. Por favor, vamos focar nesse ponto de esclarecer o que é praxeologia, por gentileza. Tá. Então eu vou tirar aqui efeito multiplicador e Keynes depende de déficit fiscal. Então, vamos focar para a praxeologia. Praxeologia é pseudociência na economia. Bom, eu vou reforçar, eu já falei isso umas 2, 3 vezes hoje, né? A praxeologia não fala da economia, ela dá sustento para que novos axiomas se surjam baseando em outros elementos. E até quando você fala, não, porque tem outros axiomas, tem de fato, Mises também admite isso, por exemplo, numa ação humana, quando ele vai tratar da ação na sociedade, quando ele fala da ação autística, né, da ação intersubjetiva, das relações hegemônicas e as relações contratuais, e daí ele deriva outros fenômenos que são sociais, né? Mises faz essa diferenciação. Então, a praxeologia não pode ser pseudociência na economia, isso não faz muito sentido, porque ela ou é pseudociência ou não, no âmbito que ela gosta, que ela é usada para discutir, o objeto de estudo dela. E na economia nós usamos as ciências econômicas, que é o quê? Todos os postulados que se deduzem a partir da praxeologia. Então, por exemplo, há um caso em que um indivíduo troca um recurso, porque o recurso ele tem menos valor para ele do que o recurso que ele está abrindo mão? Não é um caso. Então nós temos aqui um outro axioma. Há o caso de que o valor, ele é, em última instância, uma projeção que o indivíduo faz baseado na escala de valores situacionais, de situações que ele quer alcançar.
através dos recursos, ou seja, aquele recurso, ele serve para esse fim aqui, que é o que eu mais quero, mas ele também serve para esse fim aqui, que é o que eu menos quero, então eu vou usar esse recurso aqui por outros motivos que não somente essa questão dessa valoração, para alcançar um fim mais satisfatório. Não, não é o caso. Todo recurso usado, porque se entende nexo causal entre o recurso e o fim que quer se alcançar. Então, todos os postulados que vão seguindo de Mises são verdadeiros. Só que nós vivemos numa complexidade econômica, concordamos aí? Né? Que daí nós entramos numa área mais Hayekiana, né, vamos assim dizer, que é o único auxílio que o pessoal trabalhista gosta. Eu não sei se é o caso do CREP, né? Mas eu já vi muitos trabalhistas falando que gostam de Hayek. Mas, enfim. Então, nesse sentido, quando nós temos essas deduções que fazem essa análise da complexidade econômica, nós não estamos usando só mais ciências econômicas, definitivamente não estamos usando só mais praxeologia. Nós estamos vendo essas interações que são complexas acontecendo. Então, por exemplo, a teoria do valor é clara e ela deixa bem claro sobre qual é o efeito da moeda, o ceteris paribus, no aumento da quantidade de moeda em circulação com a quantidade de produtos em igualdade, né? Ou seja, sem alteração. A mesma coisa, a teoria é clara sobre o que acontece com a ceteris paribus quando a moeda ela continua estável e os produtos eles reduzem, né? Só que nós não vivemos num ceteris paribus, então nós vemos uma série de complexidade econômica e daí surge a econometria. Não para refutar a teoria econômica, ou para corrigir a teoria econômica, ou para confirmar a teoria econômica, mas para entender como os fenômenos econômicos se manifestam na realidade, dada essa múltipla complexidade. Daí tu vai assumir diversos pressupostos da econometria para poder fazer análise dos objetos que estás estudando, dos dados que estás estudando. Então, falar que a praxeologia é pseudociência por conta disso não faz sentido. Eu queria entender qual que é, então, a base da praxeologia para ser pseudociência, e eu entendo a praxeologia como ação propositada estabelecida por Mises, ou seja, o indivíduo age propositalmente para atingir um fim mais satisfatório, necessariamente, e esse fim, ele pressupõe vontade, ser capaz de pôr sua vontade em prática, ser capaz de usar a razão, que é escolher, não uma razão objetiva, né, como o Popper critica em Mises, erroneamente, por sinal, entender nexo causal, ter uma situação de desconforto em comparação com a situação de conforto, enfim, todas essas situações, todas essas condições necessárias não suficientes para que a ação propositada aconteça. Para mim, isso é praxeologia, que é o que está fundamentado na obra de Mises. E as ciências econômicas que se seguem também na obra de Mises é o que eu comentei agora. São esses outros corolários que se surgem, também não empíricos, mas que te ajudam a entender a economia, te dão categorias de compreensão, te dão tipo um óculos para enxergar como seria a economia de uma melhor forma. Mas não ignorando os dados, porque tu vai usar ferramentas como econometria ou estatística em outros casos para, enfim, analisar os seus dados. Não, o Mises fala isso no própria ação humana, né? Quando o indivíduo, com um limite da sua razão, ele vai pegar dados do passado para poder tomar decisão, né? O cálculo econômico é isso, é você comparar, por exemplo, os dados do passado e estimar que a demanda pode ser próxima ou não de diversas análises para poder tomar a decisão do preço e assim vai. O Mises não discorda disso, essa seria a fundamentação, se eu pudesse resumir de forma grosseira, né? Essa é a fundamentação epistemológica do Mises para a praxeologia e para as ciências econômicas. E é isso. Tá. Bom, uma coisa que precisa ficar clara. Então, o Enio está dizendo o seguinte, o Matheus, eu preciso que você responda esse ponto. Ele está dizendo que as ciências econômicas, a economia, a visão econômica do Mises, ela se segue, é uma implicação lógica do axioma da ação humana. E você aparentemente está concordando com o axioma da ação humana, mas está discordando da economia do Mises. Então eu preciso que você, de duas uma, ou negue que o axioma da ação humana implica na teoria econômica de Mises, ou, sei lá, explique o que realmente está acontecendo aí. Se você está discordando do axioma da ação humana, então, aceitando o axioma da ação humana, como você disse que aceita, e negando a teoria econômica, de que modo você pode negar isso? Você está dizendo, então, que o Henrido está errado? Por gentileza. Sim, o ponto é o seguinte, tá? A ação humana, como eu expliquei, né, ela basicamente, né, ela já... Aquilo que a gente entende da ação humana, a gente já via antes, né? Como eu falei, né, outras escolas econômicas entendem essa ação, né, que existe, né, da ação humana, né? Eles entendem que basicamente o homem ele vai agir, né? Ele vai agir ali buscando fins através de meios ali que ele considera racional e etc. Só que, né, não no sentido que o Mises fala, porque tem um problema epistemológico. O Mises ele está fundamentando algo, como eu falei no início, que já é, né, concebido. Ou seja, e o problema epistemológico disso, né, é que basicamente, né, inclusive
Tem até um debate do Hayek e do Mises exatamente sobre isso, tá? E o ponto é o seguinte, tá? Existe esse axioma, certo? Só que como a economia ela é variável, você tem momentos de crise, momentos de deflação, momentos de inflação, não necessariamente vai ter esse axioma ali, entendeu? E inclusive, o ponto nem é só esse, tá? O ponto é o seguinte, tem um problema epistemológico na ciência da ação humana que ela explica algo que já é pré-concebido, ou seja, ela não está trazendo nada de novo, e etc. Então, tem um problema epistemológico. Então, se você usar ela para se basear, não faz o menor sentido. Você está criando algo que simplesmente, né, já é pré-concebido e etc. E, inclusive, né, o Mises, para ele, a economia é uma ciência dedutiva, né? Então, ele vai partir desse axioma, né, como principal, e automaticamente, né, ele deriva assim as leis econômicas universais, como você falou que não, tá? Ele acredita que essas leis elas não dependem inclusive, né, por conta dessa ação, né, do humano, etc. Você não precisa da experiência e os dados e etc. que, né, para validar essa questão aí, a economia. Então, automaticamente ele cria algo que não existe, na verdade existe, mas na verdade não no conceito epistemológico dele. Então, por exemplo, ele está se baseando em algo que ele não está trazendo nada de novo. Ou seja, em momentos de crise, momentos, né, de inflação, deflação, né, automaticamente tem outros tipos ali de ações, né? Automaticamente, né, Então, mostra que... Tá, calma lá. Eu não estou entendendo se você está dizendo, então, que o axioma da ação humana não é universalmente verdadeiro, ou se você está dizendo que não é uma coisa nova. E se o ponto é que não é uma coisa nova, eu gostaria de entender a relevância disso para a discussão. Porque o ponto de não ser uma coisa nova, de Mises, que já existia, é relevante para decidir se é uma pseudociência ou não, a praxeologia ou a ciência econômica de Mises. Então, vamos lá. O ponto é o seguinte, eu acho que ela não é algo novo, tá? Porque na essência dela, ela se baseia, né, em ideias antigas sobre a ação, a lógica e a economia, e etc. Só que o ponto é o seguinte, tá? Essa ideia do ser humano agir com propósito, etc., já existe há milênios, etc. Beleza, a gente entende que o ser humano ele age, né, dessa forma, sim. Só que o ponto é que você não pode basear esse axioma e ideias, né, que são equivocadas no Mises para construir a economia. Esse é o ponto. Isso só. Tá, mas por quê? Por quê? Se o axioma é verdadeiro, por que não pode ser baseado? Você entende que esse é o ponto de discordância entre você e o Esse é o ponto principal. Exatamente. Isso que eu vou explicar. Tá. Exatamente isso. Tá? O Mises, né, quando ele tem a criação epistemológica, né, da ação humana, automaticamente ele vai se basear, a economia ela vai se basear nisso, etc. E por que não é legal, né? Não é verdadeiro ali, não é científico, e por que eu discordo que as ideias dele, né, são ruins, etc., por conta que eu acho que esse axioma existe na realidade. O primeiro ponto é o seguinte, tem um problema ali conceitual. Quando ele vai explicar as políticas econômicas, ele vai basear em preposições, por exemplo, como a ação do Estado, como vai ali, por exemplo, distorcer a ação humana. Só que eu acho que isso não acontece. E não só, por exemplo, ele falou para dar exemplos de políticas. Por exemplo, a escola austríaca, ela fala que, como eu já repeti, ela defende o free bank, por exemplo, que é basicamente a descentralização, né, no banco, não ter um banco central, né, ter uma descentralização na moeda, e isso daí faria com que não tivesse distorção da ação humana. Só que o ponto é o seguinte, ele constrói a ação humana, certo? Ele se constrói da forma que ele fala. Beleza. Só que o ponto é o seguinte, a gente entende que já é pré-existente isso. Então, se ele automaticamente se baseia, né, então o ponto é o seguinte, não é que eu discordo ou não discordo, o ponto é, epistemologicamente, né, ela não está explicando nada, a gente já tem isso pré-concebido e automaticamente, quando ele vai para a realidade econômica, quando ele vai explicar isso, né, sobre a questão da praxeologia, ele vai falhar, porque o que ele fala, né, é algo que, por exemplo, distorce as ações ali numa sociedade, etc., só que isso não acontece, pelo contrário. Então, como eu falei, e ficou meio... Eu fui um pouco redundante, mas é basicamente isso, tá? Você tem uma ação na sociedade, que é pessoas buscando lucros e etc., e quando você tem, né, o Estado, ele cuidando disso, né, e fomentando, na verdade, você vai ter efeitos positivos. O free bank, ele vai ter efeitos negativos, teve efeitos negativos, ou seja, né, por exemplo,
né, que é falho ali, né, onde ele usa a base para a política econômica. Henrido, 5 minutos. Por favor, Henrido, tá. focar na questão da pseudociência e da praxeologia, tá? Vamos lá. Tá. São muitos pontos, né? Como, por exemplo, quando ele fala que a praxeologia já falei que não justifica a ciência econômica, vou reforçar, né? Mas quando a praxeologia não explica certos eventos da economia, portanto, estaria errado, porque, sim. Tá, vamos lá. Eu não acredito que alguém vai deixar de, por exemplo, assumir o princípio da continuidade, quando vai usar o método empírico, ou ter uma posição mais popperiana, só porque nós vivemos em situações de não continuidade, né? Vai ainda precisa pressupor ele para dizer que o que você vai estar dando de statement vai se confirmar no futuro. Então você está dizendo, não, estou assumindo o princípio de causa aqui para poder afirmar que vai acontecer o que eu acho que vai acontecer, que já pressupõe continuidade, é muito esquisito. Então não faz sentido tentar trazer a praxeologia nesse sentido como refutada por conta desse corolário. O que faria sentido é refutar a praxeologia, que a gente viu que não é o caso, porque ela já é usada, eu devo reforçar, não da forma fundamentada por Mises, ela não foi formulada por Outram, da forma como Mises fundamentou, tá? Já citei, como por exemplo, o caso do Jeremy Bentham. Então, ela é em última instância verdadeira, o que se segue, então, essa ciência econômica fundamentada por Mises ou não, se segue ou não, né? E eu acredito que se segue, porque, por exemplo, quando o indivíduo age uma relação intersubjetiva para fazer uma troca, ele está fazendo isso para atingir um fim mais satisfatório também, confirmando a praxeologia. E tu citou daí, por exemplo, mas tem crises, tem inflação, deflação. Foi o que eu comentei quando eu falei da complexidade, né? Quando eu falei assim, os trabalhistas gostam mais de hayekianos, né? Eu citei justamente isso, olha. Por quê? Porque as relações econômicas realmente são complexas, só que tu não vai deixar de, por exemplo, usar o teu método de análise, porque ela não consegue ser precisa na questão empírica. Porque se for fazer isso, pronto, né? Nenhum método empírico se segue, né? Tu vai abandonar tudo para qualquer análise social, porque existem, sim, elementos que destoam um pouco. A própria econometria, quando faz análise, não é só isso, mas quando usa o R quadrado lá, por exemplo, não vai pegar sempre um R quadrado de 100%, vai pegar um R quadrado de 90, 0.9, né, no caso, né, 0.98, 0.5 já é bem considerável, né. Então, a própria fundamentação da metodologia ortodoxa não cai muito nesse ponto, né. Assim, eu não sei muito por onde ir, porque o debate está meio estranho. Eu queria saber, primeiro, de forma objetiva, se a praxeologia é ou não pseudociência. E aí, a justificativa que você deu no passado é porque ela não condiz com a realidade, mas aparentemente ela condiz. Se ela é pseudociência e você ainda acha isso, por que ela seria pseudociência usando uma outra justificativa, né? Porque essa da realidade, ela acabou sendo falsa, porque você, todo momento, está evidenciando a praxeologia. No próprio debate, que é um fim mais satisfatório que quer. Por exemplo, né? Querer mostrar qual é o método mais adequado para fazer uma análise da economia. Por exemplo, podemos citar, né? Não sei qual a finalidade do tens com o debate, né? Então, todo momento você está fundamentando a praxeologia. Eu precisaria disso mesmo, ou que você refutasse, ou que você me dissesse em que ponto da praxeologia e da ciência econômica que Mises faz, e que você vai ter que saber fundamentar, ele está errado para dizer que o que ele usa, então, nas leis econômicas que ele estabelece, também é falso. Como, por exemplo, relação inversa entre subjetiva. Ela existe em algum momento que é falso? Se sim, qual? Utilidade marginal decrescente. Existe algum momento que ela é falsa? Se sim, qual? Eu acredito que esse é o ponto que você tem que se concentrar para poder seguir com a tua argumentação. Ou senão você vai ter que aceitar não apenas a base praxeológica do Mises para as ações individuais, mas também as ciências econômicas de Mises para relações intersubjetivas na troca de recursos escassos que é a economia propriamente dita. Eu acho que é isso. Não tem muito o que estabelecer. Ô Henrido, só uma questão aqui. Um ponto que ele está dizendo aparentemente que é falso, é pseudocientífico, não sei o quê, é que o axioma da ação humana, quando você implica disso, que, por exemplo, você deve ter um livre mercado, porque os indivíduos eles vão buscar um estado de satisfação melhor do que um estado tomando essa decisão pelos indivíduos, ou algo nesse sentido, ele está negando a veracidade dessa proposição, pelo que me parece. Então, acho que esse é o ponto aqui principal que você precisa rebater. E, embora eu entenda, e acho que é justo você pedir um esclarecimento, porque de fato não ficou claro se, afinal de contas, o Krepp está afirmando que o axioma da ação humana é verdadeiro ou não. Né? Isso realmente não ficou claro. Certos momentos parece estar dizendo que sim, outros momentos parece estar dizendo que não. Então isso realmente é uma contradição, e como diz a nossa regra 16, todo comprometimento pode ser retratado,
Ou seja, se ele disser A, ele pode se retratar e mudar de ideia durante a discussão, desde que não envolva contradição com outros comprometimentos ou que essa contradição seja resolvida. Ou seja, ele pode mudar de ideia desde que essa mudança de ideia não envolva contradição com outras coisas que ele disse em outros momentos. E essa afirmação, que ele parece ter mudado de ideia ou não sei, envolve contradição com outros comprometimentos. Então, de fato, essa posição precisa ser esclarecida por parte do CREP. Mas, antes dele fazer esse esclarecimento, e aproveitando que você tem mais um minuto, eu gostaria que você lidasse com esse ponto, que parece ser um dos principais pontos de ataque do Matheus, que é a questão, como eu disse, de que o axioma da ação humana implicaria numa espécie de não intervencionismo estatal, algo nesse sentido. Bom, eu não justifico... obrigado. Eu não justifico o não intervencionismo por essa via, né, mas o Mises faz isso por conta da observável melhoria na qualidade de vida dado o aumento da divisão do trabalho, né, a intensificação da divisão internacional do trabalho, mais precisamente. E essa divisão internacional do trabalho, ela acontece justamente não porque o governo estava intervindo, mas porque as pessoas estavam buscando seus fins e se servindo, vamos assim dizer, baseado nesses fins, né? É o famoso mão invisível do mercado, né? Que é o cara não vai fazer o pão porque ele é bonzinho, né? Porque ele, enfim, entende que satisfazer teu fim faz com que ele possa alcançar outros fins pelo recurso que ele pode obter em troca, né? Então, o indivíduo, ele sabe o que é melhor para ele no momento da troca, ele pode se arrepender ou não. Agora, nós não temos certeza, nós não temos uma confirmação que o Estado, já antes de intervir, ele é capaz de fazer a melhor escala de valores para o indivíduo, e por isso todos os indivíduos devem ser intervidos. Então, mesmo que a gente assumisse que o Estado tivesse a capacidade de um indivíduo analisar e dizer, não, esse teu fim aqui, já é meio esquisito, né? Esse teu fim aqui, na verdade, é menos satisfatório, isso teria que, então, ser verdadeiro para todos os indivíduos, o que eu acho impossível de se provar. Então, assim, se for pela questão da satisfação do indivíduo, o mais razoável de se admitir é que os indivíduos em si devem buscar os seus próprios fins, claro, sem a de outras pessoas, mas isso parte de uma outra ótica, né? Sem a intervenção do Estado. Mas o Mises não defende a não existência do Estado, né? Porque ele defende, por exemplo, para a segurança.